Olá, seja bem-vindo novamente ao canal do Rocaciano Beck. Já há alguns dias eu tenho desejado compartilhar esse vídeo com vocês e agora a hora oportuna. O texto se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa leitura, logo após a nossa vinheta, estaremos desenrolando este tema aí, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Olá, irmão, irmã. Principalmente, irmãos, hoje a gente vive numa guerra ideológica, até mesmo dentro da igreja, de falsas doutrinas, falsas teologias e de muitas heresias envolvendo as escrituras. Uma vez eu ouvi falar a seguinte frase, que texto fora de contexto é pretexto para heresias. Mas o que isso significa? Muitas igrejas hoje, muitas denominações que se dizem cristãs evangélicas, elas têm pegado os textos bíblicos e têm trabalhado com eles isoladamente. E esse é um dos textos. Igrejas principalmente que pregam a teologia da prosperidade, elas visam enganar o maior número de pessoas, usando a própria palavra de Deus. Então elas pegam esse texto: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Se nós olharmos para o texto raiz, olharmos na Bíblia, essas palavras estavam sendo escritas de Deus para Abraão. Abraão, aqui Deus fazendo aliança com ele. Se nós pegarmos desde o versículo 1, para podermos entender o contexto, então o Senhor disse a Abraão: saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então nós vemos um texto específico para Abraão, não é nem para o povo de Israel aqui nesse instante. É diretamente um voto entre uma aliança entre Deus, o Deus onipotente, o Deus eterno, o Deus criador, o Elohim, diretamente para com Abraão. Abraão, como eu e você, um homem carnal, um homem pecador, um homem limitado, mas o Deus criador resolveu ter com ele uma aliança. Uma aliança a qual diz que através de Abraão ele se tornaria uma grande nação, um povo ao qual não conseguiria ser contado, nem como os grãos da areia da praia e nem como as estrelas do céu. Então, nós vemos aí que esse texto é especificamente para Abraão. E ponto. Esse é a verdadeira teologia. Mas se abrimos então um parênteses agora, então entrarmos nessa de teologia da prosperidade, ou uma heresia, de pegar esse texto isoladamente e querer praticá-lo para poder levantar a autoestima da igreja como se fosse um culto, uma palestra motivacional. Então eu pego, Deus fala para você: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ponto. Essa a teologia que muitas igrejas hoje têm anunciado. Mas vamos tentar, abrir um parênteses e dizer que este versículo esteja então habilitado para ser praticado para nós.
nós temos de levantar 2 pontos aqui, 2 questões. Essa palavra vale para mim e vale então também para o meu irmão que está do meu lado. Vale para a pessoa ímpia, incrédula, para a pessoa ateu, para a pessoa que não crê em Deus. Porque seria hipócrita da minha parte querer só para mim esse texto, sendo que a palavra de Deus é aberta para todos. E devemos ser estendida para todos e praticada por todos. Então, se eu vou numa igreja que prega esse versículo nessa forma, eu tenho que entender então que meu irmão do meu lado, a pessoa do meu lado, também está debaixo dessa palavra. E se eu acho que só eu, sendo abençoado, me abençoem, vocês serão abençoados. E se vocês me amaldiçoarem, também serão amaldiçoados, é uma rua de 2 mãos. A mesma forma eu para com o meu próximo. Se eu não abençoá-lo, eu também não serei abençoado. Se eu amaldiçoá-lo, eu também serei amaldiçoado. Aí nós vemos que não é bem assim que nós queremos o Evangelho, certo? Nós só queremos que Deus trabalhe ao nosso favor, que nós recebemos todas as bênçãos celestiais e os demais ao meu redor fiquem com inveja. Sintam ciúmes, sentam o que quiserem, porque Deus assim o fez para mim ser próspero e abençoado. Então, irmãos, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com as teologias que nós temos ouvidos no dia de hoje. Lembra da primeira frase que eu comentei com vocês. O texto fora de contexto é pretexto para heresias. E como nós vamos saber se o pregador, o palestrante está falando algo da parte de Deus, não do homem? Nós entramos aí na questão da leitura bíblica. Nós temos que deixar de ser preguiçosos e acharmos que todas as igrejas falam da parte de Deus, todos os homens, todos os pregadores, que não é bem verdade. Muitos querem levar o cristianismo como uma carreira profissional onde eles possam ter lucros e se tornar prósperos com o Evangelho de Cristo. Então, a Bíblia nos ensina que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E pelas árvores se conhecereis os frutos. São 2 observações a qual o Mestre Jesus nos deixou para analisarmos. Eu não vou me prolongar muito, porque senão nós vamos estar entrando em outro assunto que não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é nós ficarmos atentos com o que nós temos ouvidos, porque um texto que é anunciado de forma errada pode criar em nossos corações revolta para com o próprio Deus, não com o homem A ou B que nos trouxe aquela mensagem. A primeira coisa que nós culpamos é Deus, sempre Deus. Então, fiquemos fortalecidos nisso e esperançosos, porque o Mestre tem estado conosco todos esses dias e Ele está voltando para buscar a sua igreja. Então, irmãos, que nós fiquemos atentos aos pregadores dos tempos de hoje. Não é só nos dias de hoje, mas também nos dias de Jesus, nos dias de Moisés e Noé, também haviam esse tipo de pessoas. Nós vemos com Isaías e Jeremias, quando Deus avisa que eles vão ser levados ao cativeiro, à Babilônia, e eles são hostilizados pelo povo e pelos falsos profetas, dizendo que não é bem assim, então nós vemos que sempre houve essa discordância. Por isso, irmãos, a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso firmamento da fé. E quando a gente está ligado à Bíblia, como diria o pastor Jorge Bruno da Casa da Rocha, quando nós lemos a Bíblia, a gente acaba matando a nossa religião.
Então que a gente venha meditar nessas palavras e que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.